Hoje o nosso estudo vai ser João 3, João capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. João 3, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Havendo os fariseus, homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Curva sua cabeça, vamos mais uma vez o Senhor em oração. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Deus Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo quanto neles contém. Teu povo, Pai, se reúne neste dia, dia do Senhor, para meditar na Tua palavra, para aprender do Senhor, para ser edificado por ela, Pai. Está aqui, Pai, diante do Teu povo, um pecador, carente do Senhor e da Sua graça. Ajuda-me com Teu Espírito Santo, Pai, e incline o coração do Teu povo para que assim eles possam ser edificados pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, fale ao nosso coração nessa manhã. Não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Fala com o Teu povo, Pai, fala conosco. Tudo isso te peço, crendo, Pai, por fé, no nome que é sobre todo nome, no nome bendito de Jesus. Amém. Talvez algum deva se questionar, né? Mas é um texto tão conhecido. Alguns já devam estar pensando, ele vai falar sobre determinada doutrina, ou determinado assunto. Esse discurso, essa conversa de Nicodemos com Jesus, é um texto bastante conhecido da igreja, do povo de Deus. E aqui nesse texto, principalmente no versículo 3, Jesus ensina a Nicodemos uma das doutrinas mais importantes, um dos assuntos mais importantes de todos os tempos, que é a doutrina da regeneração, do novo nascimento. E eu pretendo, com a ajuda de Deus nessa manhã, falar a respeito desse assunto, que é de suma importância para nós como membros da igreja, como povo de Deus, que tem em mãos a palavra do Senhor. As seguintes palavras do nosso Senhor Jesus Cristo a Nicodemos são muito sérias e solenes. Ele diz, em verdade, principalmente o versículo 3, que vamos frisar nessa manhã. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O mundo passou por muitas mudanças, desde que essas palavras foram ditas e pronunciadas pelo Senhor Jesus. Já há mais de 2000 anos se passaram impérios e reinados e governantes, surgiram e caíram. Homens sábios, grandes, nasceram, escreveram e morreram. Mas aqui está as palavras do Senhor Jesus, que permanece inalterada, que permanece tão atual quanto qualquer outro jornal, de qualquer manchete, de qualquer canal, de qualquer coisa de rede social que temos em nossos dias. Ou seja, e assim continua, ou continuará a palavra do Senhor. Mesmo que céus e terra passem, Jesus continua
a sua palavra continua inalterada para todo sempre. O salmista fala que a palavra do Senhor permanece para sempre no céu. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que eu falo que essa doutrina é importante, que esse assunto é tão importante para nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Em nossos dias, esse assunto ele é de suma importância. Nós vemos no cenário evangélico atual, que tem sido esquecido essa doutrina do meio do povo de Deus. Eu também a conheço como uma doutrina esquecida pela igreja, tem sido esquecida e negligenciada pela igreja do Senhor. Minha garganta está um pouco ruim, mas eu acho que dá para os irmãos entenderem bem. Principalmente a doutrina da regeneração, que é de suma importância para a edificação na fé dos crentes. Como eu falei, considero hoje a doutrina da regeneração como a doutrina mais esquecida pela igreja, pouco ensinada e pregada. Muitas das vezes, a doutrina da regeneração é somente utilizada para debates e controvérsias inúteis, que muitas das vezes não trazem nenhum bem à fé e edificação do povo de Deus. Enfim, nós que temos a palavra de Deus em mãos e como povo chamado por Deus para anunciar as riquezas da sua graça, é chegado o tempo em que não podemos nos balancear entre duas opiniões, entre dois pensamentos. Nós devemos permanecer firmes, devemos conhecer o que defendemos, devemos estar pronto para explicar nossas crenças, as doutrinas principais concernentes à fé cristã. Talvez um cristão de muito tempo na igreja vai dizer, mas isso é um assunto tão, para ele, né? Já tem muito tempo de igreja, um assunto tão antigo que já ouvi tantas vezes falar, mas que é de suma importância para o povo de Deus. Nós sabemos que quando a verdade de Deus é atacada, aqueles que a amam devem agarrá-la mais firmemente do que nunca. Por que falar sobre a regeneração e esse assunto do novo nascimento que Jesus expõe a Nicodemos é de suma importância? Porque nos nossos dias, nós vivemos em tempos trabalhosos, difíceis, tempos esses que é muito parecido com aquilo que Paulo diz a Timóteo, que sobreviriam dias trabalhosos, homens amantes de si mesmos, onde falsos profetas sorrateiramente entrariam no seio da igreja, ensinando falsas doutrinas, principalmente no concernente à salvação. E nos nossos dias, há um conhecimento superficial no tocante à salvação. Da parte de muitos crentes, principalmente de muito tempo de igreja, que já tem 10, 15 anos de igreja, que muitas das vezes, num diálogo que você tem de 3 a 5 minutos, ele não consegue explicar uma doutrina tão básica e principal no tocante à fé, no tocante à edificação dos santos. Isso é um sinal de que a igreja atual, como um todo, ela passa por uma enfermidade no tocante ao ensino bíblico, no ensino salvífico, no ensino cristocêntrico, da pregação fiel da palavra do Senhor. Nós, como povo de Deus, que devemos anunciar essas riquezas da graça do Senhor, precisamos nos posicionar e conhecer o nosso Deus, conhecer essa palavra que carregamos, não tendo a Bíblia, os 66 livros, somente como um amuleto cristão, ou como aqueles que carregam um crucifixo, ou qualquer outra coisa do tipo, mas como o próprio Salmo diz, onde devemos guardá-la no nosso coração, principalmente para não pecar contra o Senhor. De ter essa palavra também no coração, para que não sejamos enganados, como Paulo diz aos Efésios, por qualquer roda e vento de doutrina. Porque o que temos, irmãos, nos nossos dias são isso. Na maioria das vezes, os irmãos da congregação, quando eu falo, eu inventei uma porcentagem, né, assim, que no domingo a maioria das igrejas, 90% das igrejas, ainda falo 90%, adoram outro Deus, que não é o Deus das Escrituras. Isso é muito sério, isso é muito solene,
para nós como povo de Deus ouvirmos isso. Então há um conhecimento superficial acerca da salvação. Você vê mandingas espirituais, pastores, dito pastores, declarando de forma papal muitos crentes salvos que não são crentes de verdade. Você vê que o evangelicalismo atual ele tem muito se parecido com o catolicismo romano do século XV, XVI, daquilo que Lutero viveu e presenciou no século XV, XVI. Você vê uma manipulação no tocante à salvação, pessoas que manipulam outras pessoas e que intitulam essas pessoas salvas, quando as Escrituras as condenam. Quando as Escrituras não mostram e revelam dessa forma. Então é um assunto de suma importância, porque a regeneração, o novo nascimento, é basicamente isso, é o início, é o ingressar no reino. Regeneração é quando a natureza caída, pecaminosa do homem é transformada numa nova geração. Nascer do alto, do grego, nascer de cima, nascer de Deus, como João fala também. Onde nós somos acometidos pela glória de Deus, um homem pecador, morto nos seus delitos e pecados, e ele é transformado pelo Espírito Santo do Senhor numa nova criatura. Então hoje nesse estudo, com a ajuda de Deus, propõe explicar 3 pontos. Propõe explicar o que é a regeneração, ou o que é nascer de novo, ou o que nascer de novo significa. Apresentar também a necessidade de regeneração. E por último, expor alguns sinais e as marcas ou evidências da regeneração. Então, o que é de fato a regeneração? O que é? O que significa nascer de novo? Nicodemos, quando ele viu isso de Cristo, né, ali com seu discurso belo, religioso, por ser ele um governante do povo, e na calada da noite ter com Jesus, talvez por vergonha, por causa da sua posição, graças a Deus que posteriormente ele o declara publicamente, mas que a princípio foi a ele para ouvir a sua sabedoria e com seu discurso religioso, dizendo a Cristo que aqueles sinais que ele fazia realmente era de alguém que vinha da parte de Deus. E Cristo responde e o retruca de forma bem enfática. Que em verdade te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o que é a regeneração ou o novo nascimento? É um ato soberano de Deus, Beckhoff fala dessa forma. É um ato soberano de Deus pelo qual é implantado o princípio da nova vida no homem. Ou seja, uma mudança radical no coração do homem, pela qual o homem passa quando ele se torna um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente. É uma verdadeira transformação no interior. É nascer do alto, nascer de novo, receber uma nova vida, uma nova natureza. É aquilo que eu falei, é quando somos acometidos pela glória de Deus, pelo próprio Deus. É alguém literalmente andando para o abismo, para a perdição, vivendo nos seus deleites e pecados, na corrupção do seu coração. E Deus usa como instrumento a palavra de Deus, para que haja nesse indivíduo, nesse pecador perdido, condenado ao inferno, para que haja nele uma transformação radical, poderosa da parte de Deus. Então a regeneração não é algo tão simples, é algo essencial à nossa fé. É o ingresso dos pecadores verdadeiramente transformados no reino de Deus, daqueles que foram verdadeiramente chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante a obra da regeneração, ela é comparada à obra da criação de Deus. Você imagina quanto poder Deus usou em Gênesis 1? A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra a partir do nada. A palavra latina ex nihilo, do nada. Deus criou tudo, o universo, a galáxia, a lua, as estrelas. Deus somente pelo poder da sua palavra, ele diz, haja luz e houve luz. Haja isso e houve. Pelo poder da sua palavra.
a obra da salvação, da regeneração, é comparada ao poder da criação. É um poder sobrenatural no coração de um pecador, onde ele não dá uma melhoradinha, ou uma alteraçãozinha, ou ele muda um pouco a sua vestimenta, não fala nada a respeito de algo exterior, não é uma melhorada no corpo físico, não é uma melhoradinha no linguajar, no falar, nos seus vocábulos. Não é isso. Não é nada disso. Não tem nada a ver com mudança de cultura. É quando o poder de Deus nos acomete no nosso interior, no nosso coração. Quando eu falo coração, não falo o órgão que bombeia dentro de nós. Quando a Bíblia fala de coração, em certo aspecto, principalmente quando Nabucodonosor, a Bíblia diz que o seu coração foi transformado em coração de animal, quando ele vai comer capim. Ou seja, a sua natureza, seu íntimo. Quando a Bíblia fala de coração nesse sentido, fala do mais íntimo do homem, da sua natureza, do seu âmago. Então esse interior nosso, quando somos acometidos pela regeneração, pelo novo nascimento, ele é totalmente transformado. Diferentemente da obra da criação, Deus agora, ele não vai recriar ou nascer algo a partir do nada. Você vê quanto poder Deus usa. Deus vai fazer algo agora a partir de algo. A partir de uma massa caída em Adão. De alguém que foi totalmente separado da presença de Deus. De alguém que está literalmente perdido nos seus delitos e pecados. Então a regeneração é quando Deus pega a nossa natureza depravada e transforma soberanamente, nos dando vida por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mudando assim o nosso interior. O nosso interior. É interessante a gente fazer que não há dúvida alguma de que existe uma imensa diferença entre aqueles que professam e são verdadeiramente cristãos e os que se auto-intitulam cristãos. A gente vai ver isso no tópico 2, onde o porquê da necessidade de regeneração. Mas primeiramente precisamos entender por que há diferença entre aqueles que professam ser cristão, se auto-intitulam ser cristão, e aqueles que verdadeiramente são e é o povo de Deus. É interessante que a Bíblia diz que nem todos os judeus eram realmente judeus. Assim como todos os cristãos não são também realmente cristãos. Aqueles que se auto-intitulam cristãos. Alguns adoram a Deus de forma pífia, ou seja, de forma falsa. Outros o fazem em espírito e em verdade. Alguns dão seu coração a Deus. Outros dão seu coração ao mundo. Uns acreditam na Bíblia e buscam viver conforme ela, com todo o seu coração. Outros não. Alguns pecam e condói-se, entristece por causa do pecado. Outros, diferentemente, têm o pecado, amam o pecado, regozijam-se no pecado. Alguns amam a Cristo, confiam nele e servem-no de todo o coração. Outros não. Resumindo, como pregam as Escrituras, alguns andam pelo caminho estreito, outros andam pelo caminho largo. Alguns são trigo no campo de Cristo e outros o joio. Agora, qual a explicação para essa diferença? A regeneração. O novo nascimento. Essa é a resposta. Respondo que verdadeiros cristãos são porque foram regenerados. E cristãos formais são como são porque não foram regenerados, porque não nasceram de novo. Ou seja, há uma mudança no coração que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. Tal mudança no coração, ela é relatada na Bíblia sobre vários emblemas e figuras.
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como Ezequiel identifica por tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei coração de carne. E dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Ezequiel 11, 19, capítulo 36, 26. O apóstolo João também, no mesmo evangelho, algumas vezes chama por nascido de Deus, outras vezes por nascido de novo, e ainda nascido pelo Espírito Santo. Paulo também a Tito faz menção à regeneração, chama de o lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, em Tito 3:5. Todas essas expressões, no final, significam a mesma coisa. Elas são todas a mesma verdade, apenas vistas de lados diferentes, e todas têm o mesmo significado. Apontam para o mesmo significado. Elas descrevem a mudança radical no coração e da natureza humana. Uma morte para o pecado, de um novo nascimento para a redenção. Isso é basicamente regeneração. É uma mudança genuína, verdadeira, feita em nosso coração, perfeita e completa. Isso é regeneração, isso é novo nascimento. Uma mudança completa no interior humano. Seu querer é novo, seus gostos é novo, suas opiniões são novas, sua forma de ver o pecado, de entender, de ver, de ler as Escrituras, de entender a Bíblia, são novos. Cristo, de ver a Cristo, é tão nova que ele se torna um homem em todas as suas intenções. Um novo homem, ele se torna um novo homem em todas as suas intenções e propósitos. Então isso é basicamente a regeneração. É quando somos acometidos por essa obra genuína e soberana de Deus. Antes de prosseguirmos, precisamos entender algo. A doutrina da regeneração, do novo nascimento, esse nascer de novo, nascer de Deus, ele é uma obra exclusiva de Deus. É um ato exclusivo de Deus. É Deus quem faz isso no homem. É Deus quem faz isso. E o agente principal dessa obra no nosso coração é o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Então o homem pode tentar manipular a obra da salvação. Pode inventar formas papais de salvação. Pode fazer Pai Nosso, Ave Maria e tantas outras coisas, mas é impossível. Um pecador perdido nos seus delitos e pecados, como diz Paulo aos Efésios, ser vivificado para uma nova criatura por meio do seu próprio esforço, por meio de suas próprias obras. O segundo ponto é a necessidade da regeneração. Por que é tão importante falar e pregar, ensinar sobre regeneração? Por que a necessidade disso? E por que ela fica mais clara? Principalmente ela fica mais clara através, das palavras do Senhor Jesus, quando ele ensina isso a Nicodemos. João 3,7 também fala a respeito da necessidade. No versículo 7, Jesus disse assim a Nicodemos: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Então é uma necessidade. As razões dessa necessidade são o pecado e a corrupção excessiva nos nossos corações. Paulo diz a Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Davi fala no Salmo 51: em pecado eu fui gerado, em pecado concebeu a minha mãe. Então o homem por natureza, ele necessita de regeneração. Por mais que alguém tenha nascido na igreja, tenha feito profissão de fé, tenha feito batismo, se ele não foi acometido pela glória de Deus, se ele não recebeu a regeneração do seu coração, ele não é um herdeiro dos céus. Ele não é um cidadão do céu. Mas eis aqui porque que muitos acham que não precisam tanta necessidade disso, e que não dão ênfase também a essa doutrina por causa disso.
Por quê? Muitos têm um conhecimento superficial a respeito do pecado. O homem acha que ele, por seus próprios esforços, pelas suas obras, ele consegue, diante de Deus, fazer algo de bom. Muitos acham que consegue se achegar a Deus pelo seu próprio esforço, pela sua própria obra. Mas o coração do homem naturalmente se inclina para o mal. Naturalmente. O homem está destituído da presença de Deus. Ele é um pecador. Está sob a ira de Deus, como Paulo diz no capítulo 1 aos Romanos. Ou seja, ele é alvo da justiça divina de Deus. Ele é alvo. Todo homem nascido de mulher. Nós amamos os inimigos por natureza. Nós amamos os inimigos de nossas almas. E odiamos os amigos dela. Chamamos o bem de mal e o mal de bom, por natureza. Regozijamos-nos no pecado, mas não vemos prazer em Cristo, por natureza. Não apenas cometemos pecados, mas também o amamos. Amamos. Jó fala que essa geração consome iniquidade como água. Destila iniquidade como água. Então o homem por natureza ele é totalmente depravado, perdido. Ele não anseia, empreende, busca nada em relação a Deus, em relação ao seu relacionamento para com Deus. Ele não empreende nada disso. É uma obra iniciada por Deus, operada por Deus no nosso coração. E o homem que nega a necessidade de regeneração não conhece, como eu falei, não conhece o pecado, não conhece o seu próprio coração. Não há salvação sem regeneração, novo nascimento. Não tem como ser um herdeiro dos céus sem receber o novo nascimento, o nascimento do alto, a regeneração. John Charles Wiley, ele fala que não há salvação sem regeneração, que não há vida espiritual sem um novo nascimento, e não existe céu sem um novo coração. Não existe. Engana-se quem acha que pode realizar tal obra em si mesmo. É uma obra exclusiva de Deus. Mas é interessante, irmãos, como que superficialmente tratamos o pecado do nosso coração. Nós limitamos tanto o pecado a algo externo em nossa vida, que às vezes não tratamos o essencial. Porque a sede do pecado é o coração do homem. É o coração do homem. Só o coração do homem é que é a sede, que é onde está reinando, imperando o pecado. E ali é onde ele deve ser tratado. É ali. As pessoas se consideram nascidas de novo e que receberam um novo nascimento por contar o tempo de congregado, por ter o nome no hall de membros, por ter feito campanhas, baseiam e calculam seu nível de filho de Deus pelaquilo que ele faz, pelos seus méritos. E a regeneração não tem nada a ver com isso. Por isso que há uma necessidade hoje nos nossos dias, onde principalmente a religiosidade tem tomado o coração de muitos, onde muitos se agarram nas suas mandingas espirituais, em suas religiões que levam a si mesmo e não a Deus, e se encontram como aqueles desprovidos de graça, desprovidos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então há uma necessidade. É necessário que alguém nasça de novo. Se você não nascer, Jesus diz a Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, herdar o reino de Deus. É impossível. E por último, são as marcas de um regenerado ou nascido de novo. Esses sinais eles estão claramente expostos para todos nós nas Escrituras, principalmente na primeira carta de João. Se alguém quer saber se realmente ele é salvo, se ele nasceu de novo, medite atentamente
e peça a ajuda do Espírito Santo, lendo a primeira carta de João. E uma das principais marcas é que todo nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ou seja, ele não tem o pecado como estilo de vida. Apesar dele ainda assim ser um pecador, ele reconhecer a sua miséria e debilidade, mas ele não tem como estilo, e é conhecido, e é marcado ainda, após o novo nascimento, pelo pecado, pela corrupção que imperava outrora no seu coração. Então o homem regenerado não comete pecado como hábito, ou tem o pecado como estilo de vida, porque ele recebeu uma nova natureza. Paulo diz em 2 Coríntios 2, que em 2 Coríntios, acho que no capítulo 12, ele diz que assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então é uma nova criatura, foi recebida uma nova natureza. Uma natureza por meio da fé em Cristo Jesus, dada a nós por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a segunda é que todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido, que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Em Atos dos Apóstolos diz que não existe nenhum outro nome dado aos homens, pela qual importa que sejamos salvos, a não ser por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe salvação em nenhum outro nome dado aos homens. Nenhum. Só o nosso Senhor e Salvador. Um homem regenerado crê que Jesus é o único Salvador pelo qual sua alma pode ser perdoada, justificada, santificada. Que ele é a pessoa divina, apontada e consagrada por Deus, o Pai, para esse propósito. E que a parte dele não existe nenhum outro Salvador. Então o nascido de novo, que recebeu o novo nascimento, ele entende que o único meio de salvação é só por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O único caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Não são nossos esforços, não são a religiosidade, não é missa, não é procissão, não é nada disso. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único meio de salvação dado a nós é por meio de Cristo Jesus, o nosso mediador. Então, muitas das vezes, encontramos-nos enganados pelo nosso próprio coração, baseando a nossa salvação em práticas religiosas que, na verdade, não evidenciam em nada que somos cristãos, ou que fazemos parte do povo de Deus, que não evidenciam em nada. Então, a marca genuína de alguém que nasceu de novo é essa, que recebeu essa nova natureza. Ele abomina o pecado principalmente também. Ele não é conivente com o pecado. Ele confessa o seu pecado. Jesus, quando vai fazer a promessa do Espírito Santo, em João 16, ele fala que quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, quando alguém confessa o seu pecado, isso é uma obra visível, isso é algo que o Espírito Santo de Deus o fez no seu coração. Ela é uma obra interna, mas que se evidencia também externamente, no professar a Cristo, no arrependimento genuíno, pela fé somente em Cristo Jesus. Um nascido de novo vive dessa forma. Ele recebeu uma nova natureza. E principalmente, ele confessa pecado. Ele faz confissão de pecado. Aqueles que confiam na sua autojustiça, é um sinal evidente de que ele nunca nasceu de novo, de que ele nunca recebeu o novo nascimento.
Davi, quando contou o povo de Israel, quando Deus ia mandar o juízo, ele fala: eu pequei, eu cometi pecado. Ele fala: eu procedi muito loucamente. O nascido de novo, ele confessa o seu pecado. Ele não encobre o seu pecado, a sua transgressão. Ele o confessa diante do Senhor. Porque ele sabe que necessita de outro para obter a salvação. E que ele precisa da justiça de outro para ser salvo, que é a justiça de Cristo. E principalmente, acima de tudo, e é algo também que tem sido banalizado, que a marca de um homem nascido de novo é que ele é santo. Ele é separado dos demais. O homem regenerado é um homem santo. Ele se esforça para viver conforme a vontade de Deus. O nascido de novo, ele procura viver a sua vida, medindo cada aspecto da sua vida, pelo aquilo que a Bíblia ensina. Pelo modo como Deus revelou na sua palavra, que ele deve viver para a glória de Deus. Então, em cada aspecto, o homem santo, ele procura aplicar cada texto da Escritura na sua vida. Muitos não agem dessa forma. Às vezes, quando são exortados e repreendidos pelo Senhor, não fazemos como Davi, né? Apontamos o nosso irmão. Ah, como meu irmão precisa disso. Ah, como fulano precisa ouvir isso. Ah, se aquele Beltrano tivesse no dia daquela mensagem, era para ele. Então, a evidência de que alguém foi salvo é que ele é um homem santo, que ele conhece a sua debilidade, a sua incapacidade, de que ele depende do Senhor Jesus Cristo. Ele depende completamente do Senhor Jesus Cristo, da orientação do Espírito Santo na sua palavra, para que ele possa viver diante de Deus em santidade. Pedro disse: é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em todo o vosso proceder, porque escrito está: sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. A marca de um nascido de novo é a santidade de vida. Ele pensa, age, fala totalmente diferente daquilo que ele vivia outrora. E não existe, irmãos, instrumento maior para a igreja. Não estou dizendo que alguém vai ser salvo por ver as tuas benesses, a tua salvação, porque a salvação, a fé, ela vem por meio da pregação. Pregação essa do Senhor. Mas não existe arma maior para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, como seu testemunho. Como seu testemunho de vida. Muitas das vezes, muitos envergonham o Evangelho com seu testemunho. Onde ele deveria estar glorificando a Deus com a sua vida, para que Deus o fosse glorificado através disso. Jesus diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A santidade é uma marca de alguém que nasceu de novo. Aquele que diz crer nele, João diz, deve andar como ele andou. Ele tem como modelo de vida Cristo Jesus, seu Senhor. Cristo Jesus. No modo como agir, no modo como amar, no modo como falar. Ele busca imitar a Cristo em cada aspecto da sua vida santificada pelo Espírito Santo de Deus. Será se nós fomos acometidos por esse novo nascimento? Será se nós realmente amamos a Deus agora? Será se realmente o nosso coração é inclinado a desejar a palavra, a desejar a presença de Deus? Desejamos o culto solene, o domingo, as benesses, os meios de graças dado a nós a igreja, como algo regozijante na igreja? Ou muitas das vezes vemos para a igreja somente como algo penoso, porque meu pai manda, porque minha mãe insiste, porque senão minha mulher não vai. O nascido de novo, ele ama a casa do Senhor. O nascido de novo, ele ama a palavra de Deus. Ele ama a presença do Senhor. Porque ele recebeu a mente de Cristo.
ele é guiado pelo Espírito Santo, ele ama a palavra de Deus, o meditar nela. Como diz Salmo 1, bem-aventurado o homem bem-aventurado o varão que anda nos caminhos do Senhor e que medita na sua palavra, de dia e de noite. De dia e de noite. Então você ama a meditação na palavra? Ou você acha enfadonho a pregação, a leitura da palavra? Muitas das vezes sentimos o peso do pecado em nosso coração, quando vamos buscar essas coisas. Mas o nascido de novo, apesar dele ter esse peso e a consciência do seu próprio pecado, apesar de ser penoso e ter que ter essa disciplina diante de Deus, ele não o faz de forma tristonha, de forma penosa. Ele o faz por amor a Ele. Ele o faz por amor a Deus, por amor à sua palavra, como gratidão por Cristo ter o resgatado da sua condição miserável, debilitada de pecado. O nascido de novo, ele é grato a Deus. Ele se regozija no Senhor. Ele bendiz o Senhor por Deus o ter resgatado da sua vida infrutífera e pelo modo como ele vivia na carne, seguindo as concupiscências do seu coração. Então nós amamos, porque o homem, o pecador, aquele que ainda é desprovido de graça, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ele não ama a Deus, ele não ama a sua lei, ele não ama o povo de Deus, ele não ama o seu irmão, como João diz. O nascido de novo não, pelo contrário, ele ama a Deus. Ele procura obedecer os mandamentos criteriosamente, apesar de ser julgado como legalista. Que isso virou moda agora. Se o crente quiser ser fiel demais a Deus, existem os extremos. O que quer ser fiel demais a Deus, ele é legalista, hipócrita. Aquele que já tem uma liberdade maior, tem uma maturidade maior, conhecimento mais profundo da graça de Deus e do Evangelho, outro julga, pecador, profano, mundano. Então nós, como se realmente fomos nascidos de novo, nós somos moderados pelo Senhor, pela sua palavra, a ponto de sabermos a vontade de Deus para as nossas vidas, vontade essa revelada na sua palavra, na sua santa palavra. Como eu falei, o instrumento que Deus usa para a regeneração de alguém é a pregação do Evangelho. O nascido de novo, ele ama testemunhar do Senhor. O nascido de novo, ele ama pregar a palavra, testemunhar da palavra, testemunhar a respeito do que Cristo fez na vida dele. Ele ama isso. Há pessoas que se dizem nascidas de novo, mas que não têm coragem de falar de Jesus. Não estou dizendo que você deve ser um fanático, mas você deve viver uma vida lá fora de tal ponto, a ponto de o mundo chegar a você e dizer: por que você vive assim? Por que você se porta dessa forma? Por que você organiza a sua vida dessa forma? Essa é a marca do povo de Deus que nasceu de novo, que recebeu uma nova natureza, que tem reverência no seu coração e temor a Deus, um temor genuíno e verdadeiro ao Senhor, que é grato a Deus de todo o coração. O povo de Deus não vive a fé cristã como algo chato e caquético, ou como algo da moda antiga. Pelo contrário, há uma empolgação, há uma felicidade no coração do povo de Deus, em viver a fé, em servir a Cristo, em viver para a glória de Deus em cada aspecto, apesar de ainda termos a presença do pecado no nosso coração. O nascido de novo, ele é abalado de tristeza no seu coração por causa do pecado. E ele se condói principalmente com os seus familiares, com aqueles que ainda não são cristãos,
e que necessita dessa transformação. Ele ora por eles, ele chora por eles, e quando tem oportunidade, prega para eles o Evangelho. Prega para eles o Evangelho. Vocês entendem? Não é algo que pode ser manipulado ou dado por alguém. É algo sobrenatural, sobre-humano, que somente Deus pode realizar no nosso coração. E será se realmente fomos acometidos por isso? Recebemos essa nova natureza? Temos acesso a Deus plenamente por meio de Cristo? Temos confiança nos achegarmos ao trono da graça? Isso é algo que nos confronta. Uma adolescente da nossa igreja, ela chegou para mim, eu falo a respeito da eleição, do catecúmenos. Ela falou para mim: irmão Mateus, mas como é que eu sei que eu sou eleita, que eu sou salvo? Eu tento e não dá certo, eu fico triste e não consigo. Como é que eu tenho certeza que esse é um dos sinais principais de que você é eleito? O eleito, ele não bate no peito e diz: eu sou eleito, eu fui predestinado. Ele conhece a sua debilidade, isso é ser pobre de espírito, como Jesus diz na bem-aventurança. Humilde de espírito. É de saber que ele é um miserável, é um dependente de Deus. A obra da salvação e de Deus, ela começa dessa forma no nosso coração, nos humilhando, nos colocando no pó, mostrando a nossa total debilidade, total depravação. Ele nos deu vida, nós ainda estando mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos como mortos, caminhávamos a passos largos para a perdição eterna. E Deus, pela sua muita graça e amor, nos regenerou, nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que maravilhosa graça, que amor tal é esse que Deus concede a nós. Que amor tal é esse? Por isso que eu digo que um cristão, ele não vive a vida cristã de forma penosa. Ele ama a Deus. Por mais que ele seja um pecador, por mais que ainda não alcancemos a perfeição, a glorificação do corpo, ele tem consciência dos seus pecados, da sua debilidade, e o confessa diante do Senhor. E o coloca-os diante do Senhor. Então, irmãos, nós devemos ser conhecidos por essa marca, a marca da santidade. O povo de Deus precisa ser santo. Não estou falando no aspecto de uso e costume, do que usar, do que não usar, porque o salvo, ele não precisa que alguém fale para ele que ele precisa usar determinada roupa, ou que ele precisa usar, não. A promessa é que eu escreverei as minhas leis no vosso coração. Ninguém mais iria ensinar o seu irmão dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. O Senhor fala em sua promessa. Todos conhecem o Senhor. O nascido de novo, ele não necessita de que alguém fale o que ele deve ou não vestir. O próprio Espírito que o santificou fala ao seu coração a respeito da modéstia, seu comportamento. Santidade não é algo externo, mas é quando o nosso coração é santificado pelo Espírito Santo. E quando vivemos diante do Senhor, cônscios dessa justificação, dessa paz que foi dada a nós por meio de Cristo Jesus, vivendo diante dele em santidade, de modo que o nome do Senhor é glorificado no meio do povo de Deus. Então esse é o questionamento. Então o que esse irmão veio aqui só questionar se eu nasci de novo? Nós precisamos disso, irmãos. Nosso coração ainda existe a presença do pecado em nós. Ainda não aconteceu a glorificação. Nós nascemos de novo, estamos sendo santificados e seremos glorificados pelo Senhor. Por isso que nós precisamos estar aqui no domingo, para ouvir a pregação do Evangelho. Por isso que há necessidade de se ouvir o Evangelho.
E o nascido de novo ama a mensagem do Evangelho. Ele ama. Ele ama ser exortado pelo Senhor. Quando Deus o constrange, ele ama quando Deus o constrange pelo seu amor insondável e revela as riquezas da sua graça a ele. Então Deus exorta-nos porque somos seus filhos. Se Deus não nos exortar, seremos bastardos, não filhos de Deus. E o mesmo autor aos Hebreus diz que nós devemos nos exortar uns aos outros, pelo tempo que se chama hoje, para que não sejamos enganados pelo pecado. Então a comunidade que se ama, o povo de Deus, o sacerdócio real do Senhor, se aconselham, se exortam uns aos outros. Aqueles que receberam essa nova vida, reconhecem essa necessidade de que precisamos estar unidos, de que precisamos principalmente do amor fraternal entre nós, evidenciando assim que nós somos o povo eleito de Deus, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, para encerrar, quero encerrar com essa, principalmente mantendo nesse questionamento. Você é nascido de novo? Você recebeu uma nova natureza? Você ama a Deus e a sua palavra? Você ama e deseja, anseia a Cristo como único Senhor? Você entende que Jesus Cristo é o único meio de salvação dado a nós? Você sente o desejo, dia após dia, de se santificar, de viver em santidade diante de Deus? Se a resposta for sim, é um sinal de que Deus está operando, de que Ele operou essa obra gloriosa no seu, no nosso coração. De que realmente fomos chamados pelo Senhor e de que seu Espírito habita em nós, testificando em nós que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. Então trazemos isso à tona, irmãos. Não nos enganemos pelo fato de se intitularmos religiosos, ou de que nós, pelo nosso esforço, podemos nos salvar. Se Deus não nos transformar, se Deus não fazer em nós essa obra gloriosa, nós não vamos herdar o reino dos céus. É necessária essa transformação no nosso coração. Que sejamos aqueles que são conhecidos por carregar a imagem de Cristo, do nosso Salvador. E que, por último, tenhamos a certeza de que nosso Deus, Ele é poderoso para salvar o mais vil pecador. O mais vil. Paulo diz aos Romanos no capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não somente do judeu, mas também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o Evangelho é esse poder de Deus. Não viva atemorizado com a sua consciência. Descanse em Cristo. Se lance a Cristo. Se dobre aos pés de Cristo. Recorra a Cristo. Muitas pessoas vivem assombradas com respeito à sua salvação, se são ou não salvas. Recorra a Cristo. Peça a Ele misericórdia e perdão dos seus pecados. Que Ele é poderoso para salvar o mais vil pecador dentre nós. E nós somos exemplo claro disso. De que nós, por mais que não merecíamos, mas Deus nos salvou graciosamente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Que nós tenhamos em nosso coração essa necessidade de sabermos que dependemos totalmente do Senhor. E que sem essa obra em nosso coração, não vamos ver o reino de Deus. Não vamos adentrar aos céus. Amém? Curva sua cabeça, vamos ao nosso Deus em oração. Bendito Deus, eterno Pai,
Deus de graça, de verdade. Senhor, nós somos carentes do Senhor e da sua graça. Pai, abra o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra. Abra o nosso coração, Pai, coração duro, Senhor. Que sejamos, Pai, conhecidos como povo, Pai, que ama o Senhor, que adora o Senhor em espírito e em verdade, que anseia estar na presença do Senhor. Reconhecendo, Pai, assim, que o Senhor pode salvar o mais vil e pobre pecador. Que não existe limites, não existe barreiras, não existe profundidade, Pai, pela qual o Senhor não possa alcançar um pecador perdido e o trazer à sua luz. Ajude-nos a compreender isso, Pai. Que essa palavra fique guardada em nosso coração, para que assim possamos viver diante do Senhor, em santidade, e de modo que o Senhor seja glorificado, ó Deus. Tudo isso te peço, crendo, em nome de Jesus. Amém e amém.